E Orlisson Souza, seja bem-vindo ao programa. Quais são as ações que a gestão tem adotado diante da pandemia? Boa tarde. Boa tarde, José Dias. Boa tarde a todos que acompanham o programa Olho Vivo. Agradecer também ao prefeito Alan Seixas por todas as atitudes e medidas que vem adotando para a prevenção e o combate ao Covid-19. Inicialmente, eu gostaria de falar dos decretos municipais que foram estabelecidos para adotar medidas que fossem eficazes contra o combate ao Covid-19. E, dentre essas medidas, todas através de recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, o fechamento de bares, restaurantes, claro que atendendo às possíveis variáveis dessas circunstâncias, e aí a gente vem permitindo que os restaurantes funcionem na modalidade delivery, que haja o controle e a prevenção e o uso de equipamentos que possam resguardar e estejam protegendo as pessoas da possível contaminação. E aí tivemos alguns decretos no município que versam sobre essas questões, e eles se encontram também disponíveis nas plataformas digitais do município, no Diário Oficial, que aí a população pode estar acompanhando através do site do próprio Diário Oficial da Prefeitura. E aí também, outro decreto muito importante ao município foi o decreto que retirou algumas gratificações que não eram justificáveis durante essa pandemia, como jornada extra, por exemplo, uma vez que essas atividades se encontravam cessadas por um momento, né? Como, por exemplo, as aulas. E aí, como não tínhamos justificativa também para manter a jornada extra, algumas dessas gratificações foram retiradas e, claro, destinadas ao combate, à compra de insumos para a prevenção do Covid no âmbito da Secretaria de Saúde. Orlisson, ainda com relação a essas Oi. ações, o decreto, ele também fechou o comércio? Como é que está a questão também do comércio na cidade de Cachoeira dos Índios? O comércio a gente encontra-se fechado, claro, atendendo às recomendações do próprio Estado, do Ministério da Saúde. A Vigilância Sanitária ela vem fazendo o trabalho de averiguação se o comércio cumpre as medidas solicitadas. E aí, a partir disso, eles estão resguardados também a estarem aplicando uma multa que ela pode variar de R$ 1.000 a R$ 5.000 para aqueles estabelecimentos que descumprirem as medidas adotadas como prevenção. Nós estamos conversando ao vivo com Orlisson Souza, ele é o procurador-geral do município de Cachoeira dos Índios, conversa com a gente ao vivo aqui na TV Diário do Sertão e na rede Diário de Rádios. E Orlisson, ainda diante dessa pandemia, pensamento da prefeitura, da gestão municipal, de fazer a doação de cestas básicas ou até mesmo de máscaras para a população enfrentar o novo coronavírus? José Dias, já foi adotada algumas medidas no município, que eu vou ressaltá-las aqui. Medidas que, ao meu ver, bastante importantes ao município. E tenho muito a agradecer ao prefeito Alan Seixas por não medir esforços para adotar essas medidas. E aí, como você falou, as cestas básicas elas já vêm sendo entregues no município. E aí a gente teve recomendação do próprio do Ministério Público, do CAOP, que faz essa questão da regulamentação da merenda escolar. E a recomendação atual é que a gente não cesse o fornecimento dessa merenda escolar. Muitas vezes que aqueles alunos que fazem parte do corpo da escola só tem aquela refeição diária. Então, a gente está trabalhando, a gente está mobilizando os servidores públicos para estarem fazendo essas cestas básicas e distribuindo à população mais vulnerável. E aí a gente está fazendo um trabalho em parceria com a assistência social, onde a assistente social faz a visita, verifica a situação de vulnerabilidade social e fornece a cesta básica. No tocante às máscaras, a gente já está providenciando, inclusive, também uma forma de atender a população de risco, de certo modo, são prioritários,
para o fornecimento dessas máscaras. E aí a gente está vendo a melhor forma de trabalhar e a melhor logística de fazer a entrega dessas máscaras. Os funcionários da Secretaria de Saúde, eles estão devidamente equipados para atender a população em meio à pandemia? Sim, sim. Apesar da dificuldade de repasses do próprio governo federal para o nosso município, a cidade de Cachoeira dos Índios vem conseguindo manter a aquisição dos EPIs. Todos os materiais necessários para toda a equipe de saúde está sendo mantido. Foi comprado máscaras descartáveis, cirúrgicas, óculos de proteção, viseiras, aventais, papéis lençóis, vários materiais. Toda a Secretaria de Assistência, o próprio álcool em gel, graças a Deus, estamos conseguindo manter os estoques. Então, a Secretaria de Saúde, os servidores da área da saúde estão todos prevenidos. E o atendimento médico continua sendo ofertado à população? Por exemplo, se alguém precisar de um médico, de uma consulta, ela encontra na UBS do município ou na policlínica? Sim, os atendimentos médicos eles permanecem. Inclusive, estamos tentando intensificar esses atendimentos e eu recebi hoje a notícia de que um novo médico foi contratado para o município que irá fazer plantão na policlínica nos finais de semana. Inclusive, uma grande conquista para o município. Agora teremos, a partir do dia 25, próximo sábado, o atendimento médico das 9 da manhã às 9 da noite com o Dr. Ives Bezerra. Estamos conversando ao vivo no programa Olho Vivo com Iorlisson Souza. Ele é o procurador-geral do município de Cachoeira dos Índios, aqui na região de Cajazeiras. Iorlisson, diante dos decretos assinados pelo prefeito Alan Seixas, qual o impacto na vida do município, no dia a dia da cidade de Cachoeira dos Índios? A gente sente um impacto principalmente no quesito econômico, né? Isso, o comércio em si parado, o município ele basicamente depende das suas atividades econômicas, e aí a gente sente a dificuldade. O próprio município ele já tem as suas dificuldades financeiras, mas a gente, enquanto gestão, vem tentando sancionar e evitar ao máximo esse prejuízo, porque são exatamente medidas como essas que vão facilitar com que o município amenize um pouco desses prejuízos, não é isso? E aí eu queria, inclusive, ressaltar a emenda parlamentar conseguida pelo prefeito Alan, juntamente com o deputado federal Gervásio Maia, que uma aplicação de 550 mil na atenção básica do município. Então, é uma conquista gigante para um município que, sem dúvida, nessa época de pandemia, nessa época que estamos vivendo, vem muito a agregar o município. E Orlisson, e ainda com relação à pandemia, o Ministério da Saúde, ele lançou oficialmente e já está em pleno vapor a vacinação contra a gripe. O município de Cachoeira dos Índios também tem realizado essa campanha para a vacinação dos idosos e também do grupo de risco? Sim, inclusive já foram realizadas a primeira fase da vacina do município com os idosos e os grupos de risco. E hoje, dia 16, inicia-se a segunda fase de vacinação. Inclusive, a própria população pode estar acompanhando mais informações nas redes sociais do município, no próprio Instagram da Prefeitura Municipal de Cachoeira, e está verificando como vai se funcionar, ou então procurar a Secretaria de Saúde e verificar como está a questão desse controle, dessa ordem de vacinação.